Fala galera, beleza? Seguinte, ó, hoje eu tô com um monte de pergunta aqui que vocês mandaram. Um monte não, né? Tinha um monte, mas eu peguei só umas 4 pra responder. Que vocês mandaram lá no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram ainda, já segue, tá em algum lugar aí, que eu não sei onde, mas tá em algum lugar, já segue, tá? E eu vou ver aqui, pergunta número 1, vim pelo Insta da Letícia. Uma mix pode salvar uma captação não tão boa por conta da acústica? Letícia, pra quem não sabe, tá atrás da câmera aí, tá? Pode salvar sim. O problema é o seguinte, fazer a mix no lugar também que a acústica não seja tão favorável. O que que acontece? Às vezes você grava num lugar e o lugar pode não ter uma acústica legal ou pode, sei lá, ter vários probleminhas, certo? E aí você fica naquela, vou consertar na mix. O ideal é sempre você estar gravando da melhor forma. Então, buscar, se não tem acústica, precisa secar mais a sala, usa lençol, usa guarda-roupa aberto, usa colchão, usa... Tem inclusive um cliente meu que durante a pandemia a gente foi gravar e eu fiz toda a parte instrumental no estúdio e ele gravou a voz em casa. Ele fez uma cabaninha de colchão e tal e ficou lá dentro. E aí ficou legal pra caramba. E a gente gravou a voz do iPhone, tá? Ele não tinha microfone, a gente gravou pelo microfonezinho do iPhone mesmo. E deu certo. Então sempre preocupa em gravar da melhor forma possível. Ah, não deu pra gravar. Eu peguei um negócio que já era de outra pessoa, ela gravou mal lá no lugar, cheio de coisa e cheio de problema na sala dela e a gente gravou, tá? E agora, dá pra consertar na mixagem? Dá pra consertar na mixagem. O problema muitas vezes é você mixar no lugar que não tem uma acústica legal e tá cheio de problema. Por que que acontece? Você vai acabar escutando um resultado já que não é verdadeiro, né? Porque você vai estar escutando um resultado passando pela sua sala que tem um monte de problema e aí você tem que, oi Bento, beleza? Vem aqui, safado, vem aqui, safadão, vem aqui, cara, você tá atrapalhando meu vídeo, você tá atrapalhando meu vídeo, safado. No momento que você tá mixando num lugar que não tem uma acústica legal, você vai fazer o quê? Você vai entortar aquilo que tava certo muitas vezes e o que tava certo vai ficar torto. Quem fala isso é o Paulo Anhar, é um grande amigo meu, professor e tudo mais. Então, às vezes você tá achando que tá com problema na mixagem, no som, mas na real sua sala que tá te enganando e você tá achando que aquilo tá errado. Aí você conserta, acha que ficou bom, só que na verdade você piorou e já tava certo. O problema tava na sua sala, não tava na gravação. O local que você vai mixar é tão importante quanto o local da gravação, tá? Por isso que nos estúdios tem a parte tanto a parte de gravação quanto a parte da técnica, tem tratamento acústico e tudo mais, porque tão importante quanto gravar bem é escutar bem o que você gravou também, senão você nunca vai saber realmente o que você gravou, certo? Então é isso aí, respondida a primeira pergunta, vamos para a segunda pergunta agora, e deixa eu ver o que tem aqui. É sobre acústica e é do Lucas Guedes. Como é o tratamento acústico da sua sala? Qual tratamento simples indica para home studio? Então, primeiro, falando sobre o tratamento aqui do meu estúdio, ele foi feito pelo Carlos Duttweiler, que é um engenheiro de acústica já muito respeitado aí no Brasil, já fez muito estúdio em vários lugares do mundo. E aqui foi feito o seguinte, tem tanto a parte de tratamento quanto a parte de isolamento, né? Então a primeira diferença entre tratamento e isolamento. Isolar o som nada mais é do que você não deixar o som entrar para dentro da sala ou sair da sala. Então você está isolando o som. Mas não quer dizer que o som dentro da sala tá bonito. E aí é o tratamento. Então no estúdio você tem que isolar, muitas vezes, e tratar, né? E muitas vezes isolar é complicado, porque depende de construir parede, de fazer não sei o que, fazer um monte de coisa. E tratar já é bem mais simples. Aqui foi construído como? Em vez de ser tijolo, a gente pegou um monte de bloco de concreto, cheio de areia dentro, para fazer toda a parte das paredes. Então depois desse bloco de concreto cheio de areia dentro, eles meio que refizeram o estúdio em madeira, com uma distância, sei lá, assim, da parede. Então eles refizeram o estúdio inteiro em madeira. E entre essa madeira e a alvenaria, colocaram lã de rocha, que é para fazer o tratamento. E aí o acabamento foi uma madeirinha fininha, que eu esqueci o nome, que ela é toda furadinha. Por que ela é toda furadinha? Porque o som precisa passar por ela, para bater na lã de rocha. Porque se eu simplesmente fechasse com uma parede normal, eu ia ter isolado a sala, mas não ia ter tratado a sala. A sala ia continuar com um som ruim. Então eu preciso que o som entre dentro da parede e bata nesse tratamento. Então o acabamento das paredes que vocês estão vendo por aí é tudo em tecido. Um tecido que vai passar ar, vai passar som. E atrás desse tecido tem essa madeira fininha toda furadinha para poder entrar dentro da lã de rocha. E o som ficar
controlado aqui dentro. Então o projeto de acústica foi feito por ele, pelo Carlos Duttweiler. Quem fez a execução foi o Naldo. E foi mais ou menos uns 3 meses depois da alvenaria toda feita, só a parte de tratamento que o pessoal fez aqui. Aqui foi feito assim. Precisa fazer assim para ter um resultado bom? De jeito nenhum. Tem um monte de estúdio que tinha um tratamento super, ultra, mega simples e foram estúdios super icônicos na música. Um exemplo claro e muito, muito conhecido é o Sound City. Sound City é o estúdio que gravou, por exemplo, Nevermind, do Nirvana, aquele CD que todo mundo conhece. E o Sound City, se eu não me engano, ele era a fábrica da Vox, aqueles amplificadores, e aí virou o estúdio. E a sala principal deles lá era um galpãozão lá, quadradão, que não tinha tratamento quase que nenhum, e tinha um som de bateria muito, muito, muito fumaça. Então, assim, não quer dizer que você precisa de um tratamento para ter um som bom, mas sim, ajuda pra caramba. Depois que eu vim pra cá eu consegui escutar muito mais coisa, tá? E as gravações eu tive bem menos problemas de ficar consertando em mixagem depois, porque o som já vem bem mais legal. E aí a segunda parte da pergunta tá aqui: qual tratamento simples indica para home studio? Cara, tem uma técnicazinha que eu vou deixar uma foto em algum lugar desse vídeo, tá? Que é o seguinte: o primeiro ponto que eu acho que você deve tratar é o ponto que você está escutando. Então você vai ter seu par de monitor, e isso tem que formar um triângulo equilátero, você e os monitores, mesma distância. Esse é o posicionamento do monitor ideal. E aí nesse ponto que você tá, você vai pegar um espelho. Você vai pegar um espelho e passar na parede. No momento que você estiver passando na parede esse espelho e você vê o reflexo do monitor do outro lado, esse é o primeiro ponto que você tem que tratar na sua sala. Então você vai passar o espelho desse lado. Ah, achei aquele monitor. Você vai botar a espuma aqui. Aí você vai para o outro lado. Ah, achei esse monitor. Coloca a espuma aqui. Por quê? Esse é o primeiro ponto que o som vai refletir, bater na parede e voltar para o seu ouvido. Então é a primeira reflexão que você vai ter. No momento que você seca essa primeira reflexão, você já vai ter um som bem mais claro. Eu lembro quando eu tinha o meu home studio, e a primeira vez que eu coloquei essas espumas nesses locais específicos, o som mudou pra caramba. Tipo assim, a forma de eu escutar o som melhorou pra caramba. E também os bass traps. Os bass traps são espumas que você vai colocar no canto para controlar um pouco mais o grave, e o som vai ficar um pouco mais controlado. Então a primeira coisa que eu faria no home studio seria secar essa primeira reflexão com esse truque do espelho aí que você vai ver, e fechar os cantos com esses bass traps, pelo menos o canto que tem o monitor do seu lado, e deixa sempre o monitor, o seu local de trabalho centralizado na parede, não fica no canto, não fica mais pro lado. Tenta centralizar ao máximo, pega uma parede que está livre lá, centraliza, e aí você faz esse testezinho do espelho, coloca a espuma aqui, coloca o bass trap ali, já vai melhorar pra caramba a forma que você vai escutar. Melhorando a forma que você vai escutar, você vai conseguir entender bem melhor os defeitos da sua gravação. Então, uma forma simples de tratar um home studio seria assim. Obviamente que, se você tem uma sala grande e tudo mais, você vai colocando mais espumas atrás também, porque daí vai ser um ponto também de reflexão que o som vai bater, ele atrás vai voltar para você, se a sala for muito estreita principalmente, porque daí vai bater e vai voltar para você rápido. Então todos esses pontos são importantes, mas primeiro faz isso que eu falei que vai dar certo. Agora essa aqui é mais polêmica. Quem se preocupa com luzinha de clipe na mesa tem algum tipo de toque ou é noia? O cara quer saber se ele é noiado ou se ele tem toque. Depende. Na mesa analógica, isso é muito comum. E faz bem até. No mundo digital, isso pode ser complicado. Porque tem uma diferença de clipe. No mundo analógico, tem o clipe digital. O clipe digital é distorção. A distorção, a onda vai ficar quadrada. Em vez dela ficar assim, ela vai ficar assim, ó. Você vai perder a informação. E no digital, esse clipe ele é um pouco mais suave. E ele gera uma distorção harmônica muitas vezes bonita. Então, muitas vezes, a gente clipa na mesa, de verdade, por querer. Só que tem um post polêmico que eu fiz uma vez no Instagram, que eu começo a clipar no digital. Só que eu não clipo na saída, por exemplo, do meu master ou gravando. Se você clipa gravando, você tá errado, tá? Você não pode fazer isso, porque você vai perder a informação ali. Não deixa aí no vermelho enquanto você tá gravando. Na sua placa de som, tá? Lá na sua interface, não deixa aí no vermelho. Se você tá usando uma mesa analógica e tal, e bateu no vermelho ali, uma coisinha ou outra, tranquilo, de boa, tal. Mas, se você faz isso na sua interface, você está gerando uma distorção digital, que é feio. Tem plugins que eles simulam esse clipe
analógico também, no mundo digital. Um exemplo dele é o CLA Mix Hub, que é a última simulação da SSL que a Waves fez, pelo Chris Ward também. E tem até um vídeo dele, se você pesquisar aqui no YouTube você vai ver, tá? Que ele fala que eles estão simulando até o clipe da mesa, então não tem problema você clipar dentro daquele plugin. E ele clipa bastante mesmo dentro do plugin, só que na hora de fazer a saída ele abaixa. Não fica clipando ali dentro do Pro Tools, dentro do seu programa de gravação. É só ali enquanto tá naquele plugin, e quando ele sai do plugin ele abaixa esse sinal para não clipar dali para frente. Mas dentro daquele plugin específico é algo bom. Devo me preocupar se clipar então, ficar olhando naquela luzinha? No mundo analógico nem tanto. No mundo digital, sim, bem mais cuidado, principalmente na hora que você estiver gravando. Mas existem plugins que não tem problema você estar clipando ali dentro, tá? Que eles foram feitos para aguentar mesmo esse clipe aí e vão dar um som diferente na hora que você fizer isso. Então não precisa ficar noiado, tipo, clipou. Desde que você não esteja clipando naquele clipe digital feio mesmo, que vai ser dentro do seu programa de gravação ou entrando na gravação, enfim, esse tipo de coisa. Mas dentro de alguns plugins isso é tolerável e até recomendado por alguns fabricantes. Se vocês lerem o manual vocês vão ver, tá? Então é entender melhor cada plugin que vai beneficiar desse clipe, plugin que não vai, porque tem, por exemplo, aqueles equalizadores que vêm já no programa de gravação. Geralmente esses equalizadores não são plugins que estão simulando alguma peça, algum hardware que existe na vida real, no mundo analógico. É simplesmente um equalizador digital ali. Então se você clipar ele não vai dar som nenhum. Pelo contrário, vai dar o som feio. Só que tem alguns equipamentos que são recriados no mundo digital que não tem problema você fazer isso. Então é bom você entender aonde você está clipando. Então o clipe ele pode ser sim muito bom para sua gravação, como ele pode destruir sua gravação. Então tenha certeza de onde que você está pisando aí, onde você está clipando, onde que vai ficar vermelho, onde que não vai, e por aí vai. Se você souber isso, tá tudo certo. E se você está com medo e não sabe, só não clipar, tá tudo bem. E aí você vai viver feliz para sempre e não vai dar problema nenhum na sua gravação. Beleza? Então é isso aí, respondida a terceira pergunta. Hoje foram 3 perguntas. Já deixa aí também, se você quiser, nos comentários uma próxima pergunta, que você pode talvez ter sua pergunta respondida aqui no quadro. Me segue no Instagram, se você não inscreveu ainda no canal, se inscreve também. Todo aquele rolê lá, né? É se inscrever, apertar o sininho, curtir e mais alguma coisa? Comentar. Se você tiver alguma pergunta para aparecer no próximo, comenta aqui embaixo. É isso aí, é nóis e até o próximo vídeo.